Boa noite, meus irmãos, minhas irmãs, que a paz de Jesus esteja conosco. Estamos aqui para mais um encontro virtual da Associação Espírita Nosso Lar. O tema de hoje será sobre o Livro dos Espíritos. Estamos no capítulo 3, que trata da criação, e nós vamos falar da formação dos mundos, né? Vamos elevar os nossos pensamentos até Deus, pedindo a Ele que nos abençoe, que nos guarde, pedindo aos bons espíritos que nos inspirem para que possamos permanecer no caminho do bem, para que possamos olhar para dentro de nós, identificar os nossos defeitos, os nossos vícios, lutar contra eles, nos transformando em pessoas melhores, buscando viver conforme o cristianismo, o evangelho de Jesus Cristo. E te pedimos, Pai, por todos aqueles que sofrem, por todos aqueles que se encontram em dificuldade, para que possamos ter uma sociedade mais justa, mais irmã, uma sociedade onde não tenhamos tantos irmãos passando fome, passando frio, enfim, que possamos realmente nos enxergar como irmãos, fazendo parte de uma família única, uma vez que somos filhos de Deus. Permanece conosco hoje e sempre, graças a Deus, Pai. Então, hoje nós vamos falar, né, da criação, da formação dos mundos, né? É um assunto um pouco complicado, talvez um pouco difícil, porque abrange uma questão técnica que nem sempre está ao nosso alcance, né? Mas a doutrina espírita, Kardec e a ciência, né? Juntando isso tudo, a gente já tem a base para poder compreender o principal, né, de toda essa questão da criação, sem ficar margem à dúvida, desde que entendamos que somos espíritos em evolução e que algumas respostas só vamos adquirir quando evoluirmos mais espiritualmente e quando a nossa própria ciência humana evoluir mais. Então, o primeiro tópico é formação dos mundos, né? Kardec coloca: o universo abrange a infinidade dos mundos que vemos e dos que não vemos, todos os seres animados e inanimados, todos os astros que se movem no espaço, assim como os fluidos que os enchem. Então, ele passa aqui para a gente a ideia de universo, que é tudo, né, o que a gente vê, tudo que abrange, tudo inclusive que a gente não vê também, né? Quando a gente pensa em espaço, quando a gente pensa em sóis, galáxias, né? Aquele éter que se chama daquele preto que parece um vazio, mas na verdade ali existem cidades espirituais, existe toda uma situação, né? Então tudo isso abrange o universo, né? Inclusive o que vai dentro de cada planeta. Então tudo isso é o universo. Pergunta 37. O universo foi criado ou existe de toda a eternidade como Deus? A resposta: é fora de dúvida que ele não pode ter se feito a si mesmo. Se existisse como Deus de toda a eternidade, não seria obra de Deus, né? Então a pergunta é se o universo foi criado ou se existe de toda a eternidade como Deus. E os espíritos respondem que, pela lógica e pela razão, ele tem que ter sido criado por Deus, né? Ele não tem, se ele existisse tanto tempo quanto Deus, alguém teria feito Deus e teria feito o universo, né? Então a gente entra naquela lógica que a gente não tem muito da onde fugir. Para nós, Deus é o ponto do início de tudo. Deus criou o universo e criou tudo que nele existe. A nós não adianta nesse momento a gente cogitar ir além disso. Ah, mas quem criou Deus? Se alguém criou Deus, esse alguém é Deus. A gente só está transferindo o problema. Ok? Então, continuando, meus irmãos, nós ainda temos aqui a observação de Kardec. Diz-nos a razão não ser possível que o universo se tenha feito a si mesmo.
e que, não podendo também ser obra do acaso, há de ser obra de Deus, né? Então, concluindo aqui pela questão própria da lógica, né? Esse capítulo do Livro dos Espíritos, a gente vai ter o desenvolvimento dele na Gênese. Na Gênese, a gente vai encontrar explicação e desenvolvimento para muitas dessas questões. Obviamente, a gente não vai poder ler tudo, a gente vai tentar trazer alguns pontos aqui para vocês. Essa questão 37, a gente, por exemplo, no capítulo 6º da Gênese, que trata da uranografia geral, né? Ele fala do espaço e do tempo. Nós vamos ler uns trechinhos aqui, na página 104, 105 e 107, para tentar nos dar uma noção melhor do que seria o universo, né? Ou da grandeza dele, né? Ora, digo que o espaço é infinito, pela razão de ser impossível imaginar-se-lhe um limite qualquer, e porque, apesar da dificuldade com que topamos para conceber o infinito, mais fácil nos é avançar eternamente pelo espaço, em pensamento, do que parar num ponto qualquer, depois do qual não mais encontrássemos extensão a percorrer, né? Tentem imaginar uma parede no universo. Onde seria esse final? É muito complicado, é o que ele coloca aqui. É melhor a gente imaginar ele infinito e a gente andando, percorrendo, caminhando por esse universo. Ele até coloca um exemplo aqui, né? Permitam, né, as nossas limitadas faculdades, né, entender como é que a gente pode figurar isso, né? E aí ele pede que a gente imagine, então, né, a gente, a partir de um ponto qualquer, caminhando com a velocidade prodigiosa da luz e percorrendo milhões de léguas, né? E caminhando e andando, e aí é o que ele coloca aqui. Há apenas poucos minutos que caminhamos e já centenas de milhões e milhões de léguas nos separam da Terra. Bilhões de mundos nos passaram sob as vistas, e entretanto escutai, e em realidade não avançamos um passo que seja no universo, né? Então, mostrando exatamente essa infinitude do universo, né? Um outro ponto importante, que inclusive faz parte do título do capítulo, que é o tempo, né? Ele também coloca: o tempo é a sucessão das coisas. Está ligado à eternidade do mesmo modo que as coisas estão ligadas ao infinito. Suponhamos-nos na origem do nosso mundo, na época primitiva em que a Terra ainda não se movia sob a divina impulsão. Numa palavra, no começo da Gênese. O tempo, então, ainda não saíra do misterioso berço da natureza. E ninguém pode dizer em que época de séculos nos achamos, porquanto o balancim dos séculos ainda não foi posto em movimento. Mas silêncio! Soa na sineta eterna a primeira hora de uma terra insulada. O planeta se move no espaço e desde então a tarde e manhã. Para lá da Terra, a eternidade permanece impassível e imóvel, embora o tempo marche com relação a muitos outros mundos. Para a Terra, o tempo a substitui, e durante uma determinada série de gerações contar-se-ão anos, os anos e os séculos. Então vocês vejam bem, enquanto a Terra não tinha o seu movimento de rotação, não havia dia e noite. Porque o tempo, como nós contamos, ele depende do dia e da noite. São 24 horas. Então esse tempo ele é relativo. Se você tem um planeta maior em que a rotação é maior, quando ele fala que o dia dele passou, o dia dele é diferente do nosso. O dia dele pode demorar 36 horas. Então ele fala aqui exatamente dessa relatividade, porque nós passamos a medir o tempo a partir da rotação do planeta em função do dia e da noite. Mas no universo continua tudo a mesma coisa, né? Mais para frente, ele traz para a gente então a conclusão. O tempo é apenas uma medida relativa da sucessão das coisas transitórias. A eternidade não é suscetível de medida alguma, do ponto de vista da duração. Para ela não há começo nem fim, tudo lhe é presente. E essa questão da eternidade também é uma das mais complexas para a gente entender, porque nós temos uma origem, né? Nascemos do nosso pai, da nossa mãe, que nasceu do nosso avô, né? Os animais nascem dos animais, as plantas vêm de uma semente,
tudo tem origem. Quando você pensa em eternidade, né, você não consegue divisar um início e um fim. E a vida, como nós estamos acostumados, é nascimento e morte, início e fim. Então também isso é uma coisa que nos perturba muito. Se séculos de séculos são menos que um segundo relativamente à eternidade, que vem a ser a duração da vida humana? Vejam bem, se séculos de séculos são menos que um segundo relativamente à eternidade, que vem a ser a duração da vida humana? Então isso, vocês vejam a grandiosidade do universo, né? A complexidade desse tema, né? Para as nossas mentes que ainda estão muito acostumadas com início e fim, né? Vamos aproveitar que nós estamos aqui na Gênesis, na página 109, agora falando de matéria. Vejam bem o que o Espírito coloca aqui. Há questões que nós mesmos, espíritos, amantes da ciência, não podemos aprofundar, e sobre as quais não podemos emitir senão opiniões pessoais mais ou menos hipotéticas. Sobre essas questões, calar-me-ei ou justificarei a minha maneira de ver. Aquilo que a gente falou lá no início, nós temos que entender que nós somos espíritos em evolução e que muitas coisas têm explicação, mas nós ainda não estamos em condição de entender. É justamente o que o Espírito falou aqui. A com que nos ocupamos, porém, não pertence a esse número. Aqueles, portanto, que fossem tentados a enxergar nas minhas palavras unicamente uma teoria ousada, direi: abarcai, se for possível, com o olhar investigador, a multiplicidade das operações da natureza, e reconhecereis que, se não admitir a unidade da matéria, impossível será explicar, já não direi somente os sóis e as esferas, mas, sem ir tão longe, a germinação de uma semente na terra ou a produção de um inseto. Então, o que ele está falando aqui? Ele está colocando da teoria, né, da multiplicidade das operações da natureza, né, vistas como a unicidade da matéria. Quer dizer, você tendo o elemento único como origem disso tudo. Nós vamos explicar isso melhor, meus irmãos. Então, essa questão da unicidade da matéria, ela já foi estudada, já foi vista por nós em alguns outros momentos, né? A gente até usa muito o exemplo da química, né? Onde você tem ali os elementos formando substâncias, né? E na verdade os elementos são formados todos de prótons, nêutrons e elétrons em quantidades diferentes. E no próprio Livro dos Espíritos a gente fala da chamada Trindade Universal, que a gente tem Deus, origem de todas as coisas, que criou o Espírito e criou a matéria, que é o fluido cósmico universal, que dá origem a tudo que a gente vê no universo. Tudo mesmo, a partir dessa matéria elementar, dessa unidade, né, é que se forma tudo que a gente vê, tudo que a gente enxerga. Ainda nesse capítulo da Gênesis, mais à frente, né, na página 116, ele assim se coloca: a substância etérea, mais ou menos rarefeita, que se difunde pelos espaços interplanetários, esse fluido cósmico que enche o mundo, mais ou menos rarefeito, nas regiões imensas, opulentas de aglomerações de estrelas, mais ou menos condensado, onde o céu astral ainda não brilha, mais ou menos modificado por diversas combinações de acordo com as localidades da extensão, nada mais é do que a substância primitiva, onde residem as forças universais, donde a natureza ha tirado todas as coisas. Então vocês vejam que ele vem concluir exatamente isso que a gente estava falando. E a Gênesis realmente ela vai ter muita coisa, vai ajudar a entender muito todo esse capítulo, mas a gente não pode ficar também preso só na Gênesis. A gente vai seguir aqui o nosso roteiro, né? A segunda pergunta é: como criou Deus o universo? E vamos ver a resposta. Para me servir de uma expressão corrente, direi: pela sua vontade. Nada caracteriza melhor essa vontade onipotente do que estas belas palavras da Gênesis. Deus disse: faça-se a luz, e a luz foi feita. E isso aqui, vocês vejam que é uma explicação. Quando Kardec perguntou, e nós gostaríamos que tivesse uma receita de bolo ali, mas não é assim, né? O próprio Espírito,
ele não tem condições de responder isso, né? Ou, se sabe, não pode nos explicar porque nós não temos o conhecimento necessário para entender, né? A gente costuma falar aqui, não adianta você perguntar para uma criança que acabou de aprender os números, pedir para ele fazer uma equação do segundo grau, uma coisa mais elaborada. Vai ter que se esperar ela aprender mais um pouco, né? E aí isso vai de encontro àquilo que a gente leu ainda agora do Espírito, que diz que muitas coisas eles não sabem, então que eles não vão se manifestar sobre isso, né? Então, essa questão, toda a questão que está relacionada à origem das coisas, bem lá na origem, né, quando Deus criou tudo, é muito complicado para nós ainda em função do nosso desenvolvimento, tá? Como eu falei no início, a gente tem que aceitar isso. Aí não vou saber, vai. Quando a gente se adiantar mais espiritualmente, a gente vai saber, né? Podemos conhecer o modo de formação dos mundos, aí já é uma outra coisa, como os mundos se formam, os planetas, né? Tudo que a esse respeito se pode dizer e podeis compreender é que os mundos se formam pela condensação da matéria disseminada no espaço. E isso, a gente já tem essa explicação melhor na Gênesis, ou seja, essa matéria que está no espaço, esse fluido cósmico, essa matéria elementar única, sobre a ação de um espírito ou de vários espíritos, né? Eles agregam aquela matéria ali, formam uma massa, né? E trabalham em cima dessa massa, mentalmente, vamos dizer assim. E a partir dali, então, você forma primeiro o Sol, e nesse processo de formação do Sol, obviamente, de uma forma programada, nós entendemos, né? Pequenas esferas se soltam, ou pequenas bolos de matéria condensada se soltam, formando os planetas que vão estar ligados àquele sistema solar, né? E muitas vezes desses planetas ainda se solta uma massa menor ainda que pode formar os satélites. Nós temos a Lua, outros tem 2, 3 satélites, e assim se forma. Kardec na Gênesis explica exatamente como é que se forma isso, através dos movimentos de centrifugação, de rotação, né? E com isso, então, e com o tempo, essa matéria vai esfriando, né? E vai dando, com relação aos planetas, né? Vai dando origem, então, aos planetas. Isso, inclusive, está de acordo com a explicação que a ciência já traz, né? Nos livros de biologia, de evolução, da teoria de Oparin, né? Que a atmosfera da Terra era incandescente, né? Era vulcões, por quê? Porque era uma bola de fogo que foi se resfriando. Então isso tudo já é possível da gente entender, né? E nós vamos ver agora, eu vou mostrar para vocês aqui na Gênesis um pequeno pedacinho que fala exatamente desse processo. Então, meus irmãos, na Gênesis ainda no capítulo 6, só que agora no tópico que fala de sóis, os sóis e os planetas, a gente tem os seguintes trechos. Sucedeu que num ponto do universo, perdido entre as miríades de mundos, a matéria cósmica se condensou sob a forma de imensa nebulosa, animada esta das leis universais que regem a matéria. Em virtude dessas leis, notadamente da força molecular de atração, tomou ela a forma de um esferoide, a única que pode assumir uma massa de matéria insulada no espaço. Tem até um detalhe técnico aqui, né? O movimento circular produzido pela gravitação rigorosamente igual de todas as zonas moleculares em direção ao centro, logo modificou a esfera primitiva a fim de a conduzir de movimento em movimento à forma lenticular. Falamos do conjunto da nebulosa, né? A gente estava falando do Sol, primeiro surge a nebulosa, da nebulosa se desprendem os sóis, né? E aí então dando origem a todo esse processo, né? Novas forças surgiram em consequência desse movimento de rotação, a força centrípeta e a força centrífuga, né? E aí então ele vai falando, né? No item 23 ele coloca: os planetas são assim formados de massas de matéria condensada, porém ainda não solidificada, destacadas da massa central pela ação de força centrífuga, e que tomam, em virtude das leis do movimento, a forma esferoidal, mais ou menos elíptica, conforme o grau de fluidez que conservaram. Um desses planetas será a Terra,
que antes de se resfriar e revestir de uma crosta sólida, dará nascimento à Lua pelo mesmo processo de formação astral a que ela própria deveu a sua existência. A Terra doravante escrita no livro da vida, berço de criaturas cuja fraqueza as asas da divina providência protege. Nova corda colocada na harpa infinita, e que no lugar que ocupa tem de vibrar no concerto universal dos mundos. A gente vê até uma certa poesia, né? Mas como vocês podem perceber, meus irmãos, o estudo da Gênese vai ajudar muito no entendimento disso tudo. Então a gente percebe que tem certas coisas que ainda não nos são permitidas, não vou usar a palavra mistério, porque não é um mistério, apenas não podemos entender porque falta-nos a capacidade, depende de nós crescermos e evoluirmos. Mas que muita coisa se compreende. Então, assim, a gente pode sim conhecer como é que é a formação dos mundos, isso a gente já consegue. Serão os cometas, como agora se pensa, um começo, essa é a questão 40, um começo de condensação da matéria, mundos em via de formação? Não, meus irmãos, os cometas não são isso, né? Já se sabe que, na verdade, o cometa é formado de gases, poeira cósmica, e, na verdade, que ele tem gelo no seu interior, e na Gênese, Kardec também fala dos cometas, mas era um tema que naquela época era muito complicado de você estudar, porque é um elemento que passa, ele não permanece, então é difícil você acompanhar, né? Mas ainda assim a gente pode pesquisar na internet, mas a princípio eles não teriam uma finalidade de se tornarem planetas, né? Ainda há assim, alguma controvérsia com relação a qual seria a função deles. Sabe-se que eles se desprenderam do Sol, assim como os planetas, e que eles têm ali uma relação, um movimento, né? Não necessariamente de rotação, que forma os dias e as noites, e translação, que é o que traz as estações, mas que eles também têm um movimento em torno do Sol, mas que eles não estão destinados a dar origem a planetas e a vida. Isso é o que se sabe por enquanto. Mas o que pode-se dizer que os espíritos respondem aqui que é um absurdo acreditar-se na influência deles. Refiro-me à influência que vulgarmente lhes atribuem, porquanto todos os corpos celestes influem de algum modo em certos fenômenos físicos. Está falando daquela questão de mau agouro, falta de sorte, né? Isso aí é bobagem, realmente, meus irmãos. Não tem nada a ver esse tipo de coisa. E nós, então, agora vamos para as duas últimas perguntas, que são a 41 e 42, que são perguntas, ao meu ver, de fácil entendimento diante de tudo aquilo que a gente já aprendeu na doutrina. Na questão 41, então, Kardec se dirige assim aos espíritos. Pode um mundo completamente formado desaparecer e disseminar-se de novo no espaço a matéria que o compõe? Os espíritos respondem sim. Deus renova os mundos como renova os seres vivos. E o que está em pauta aqui é a mesma lei da matéria, né? Assim como os corpos, todos eles se decompõem, né? E os átomos, as ligações se desfazem, os átomos então vão formar novos corpos, novas moléculas. A mesma coisa acontece com os planetas. A gente acabou de ver, né, que a matéria que forma os planetas é a mesma que forma os corpos aqui no planeta Terra. Então é aquele princípio que na natureza nada se perde, tudo se transforma, né? Então a gente sabe, a própria ciência já conseguiu mapear o desaparecimento de alguns planetas, de algumas estrelas, né? E isso faz parte de um processo de renovação dentro do que Deus propôs para o nosso crescimento, né? Evoluem as pessoas e evoluem os planetas, né? Então, com o tempo, conseguiremos entender melhor o porquê disso tudo, né? E na pergunta 42, poder-se-á conhecer o tempo que dura a formação dos mundos, da Terra, por exemplo? Os espíritos respondem, nada te posso dizer a respeito, porque só o Criador o sabe, e bem louco será quem pretenda sabê-lo, ou conhecer que número de séculos dura essa formação. A gente até tem já algumas informações, a partir dos estudos que a ciência traz,
pelos isótopos de carbono, né, a geologia. Por exemplo, a gente sabe mais ou menos que a Terra, acho que gira alguma coisa em torno de 4 a 5 bilhões de anos, né, para o seu surgimento, mas isso a partir talvez das condições mínimas necessárias, ou todo aquele processo tempestuoso da teoria de Oparin, né? Mas e o momento em que essa massa incandescente se soltou do Sol? A gente não sabe, né, quanto tempo, né? Então, por isso o Espírito coloca aqui, é muito difícil a gente determinar isso. E a bem da verdade, não teria necessidade nenhuma, não teria nenhuma importância, melhor dizendo, para a nossa evolução no nosso atual momento evolutivo, né? A gente faz já alguma ideia aproximada, mas exatamente saber quanto tempo nós não temos como saber. Era isso que nós tínhamos para hoje, meus irmãos. Quem quiser se aprofundar mais, temos aí a Gênese. E mais uma vez, pedindo a todos que possamos nesse momento elevar os nossos pensamentos até Deus, nosso Pai, esse Deus de amor e bondade infinita. Que os bons espíritos, que os nossos espíritos familiares possam nos ajudar a continuar no caminho do bem, que essa luz possa ser lançada e é lançada sobre a humanidade, apenas que nós possamos refletir e perceber esse ambiente espiritual positivo à nossa volta. Assim pedimos paz, amor, solidariedade, fraternidade e que possamos realmente nos tratar como verdadeiros irmãos, tendo como Deus nosso Pai, que possamos nos amar como Jesus nos amou. Graças a Deus, Pai. Fiquem todos com Deus. Uma boa noite e até a próxima. Tudo está em movimento, terra e céu. Via Láctea, nossa cósmica nação. Zilhões de estrelas girando em carrossel. Mas quem somos nós nessa constelação? Será que já vimos tudo que há pra ver? Esse turbilhão de sóis na imensidão, será que é tudo isso em vão? Na soberba solidão da nossa arrogância sideral, criou Deus o universo só pra nós, ponto final. Mas falange sideral entrou na atmosfera desse pequeno asteroide que chamamos Terra, bem na hora que a humanidade nem espera. Giram-se as mesas do mundo, vieram das muitas moradas da casa do Pai, mundos que circulam pelo espaço infinito, a serviço da promessa do Filho do Homem, luz para este mundo aflito. Cósmicos, sublimes emissários cósmicos, cósmicos, anjos da pluralidade dos mundos, cósmicos, sublimes emissários cósmicos, cósmicos, anjos da pluralidade dos mundos. Porque te chamam de terra, ó planeta água, ante o imensurável céu és cósmica cabana, pequenina, mas tão raro educandário de bilhões, prova incontestável de uma força soberana, grandeza que nenhum homem pode sequer imitar, se não renascer e renascer milhões de vezes, quantas vezes for, pra forjar dentro de si o anjo trabalhado no amor.
cidadãos do universo, ovelhas de nosso Senhor. Mas falange sideral entrou na atmosfera desse pequeno asteroide que chamamos Terra, bem na hora que a humanidade nem espera. Giram-se as mesas do mundo, vieram das muitas moradas da casa do Pai, mundos que circulam pelo espaço infinito, a serviço da promessa do Filho do Homem, luz para este mundo aflito. Cósmicos, sublimes emissários cósmicos, cósmicos, anjos da pluralidade dos mundos, cósmicos, sublimes emissários cósmicos, cósmicos, anjos da pluralidade dos mundos, cósmicos, sublimes emissários cósmicos, cósmicos, sublimes emissários cósmicos, cósmicos, sublimes emissários cósmicos, cósmicos, sublimes emissários cósmicos.